Hoje nós iremos fazer esta mini box com duas estampas. Vamos à lista de materiais. Nós vamos precisar de um tecido de cor única, ou no meu caso, um sintético, na medida de 22 centímetros por 18, e 2 vezes a medida de 22 centímetros por 8 no tecido floral, no meu caso, o sintético aqui floral. O forro deverá ter 22 centímetros por 31 centímetros, 28 centímetros de zíper, certo? E dois pedacinhos de tecido do seu forro para que você faça os acabamentos. Eu fiz na medida de 4 centímetros por 14, ou você vai usar o viés de Boneon. Este aqui é o viés de Boneon ou o viés de Gorgurão, o da sua preferência. Você também vai precisar de 2 puxadores. Eu uso o viés de Boneon na medida de 6 centímetros dobrado ao meio, para que eu faça 3 centímetros. Então, eu passo o isqueiro assim, e aqui eu tenho que ter 2 puxadores destes de 3 centímetros, ou você pode fazer com o seu próprio material sintético, tá? No caso aqui eu peguei outro de uma outra estampa, mas você usa a estampa que você está usando. Como que vai acontecer isso? Você vai precisar também de um cursor e um zíper de número 5 ou de número 3, você que decide. Eu vou usar aqui 28 centímetros de zíper, acho que já disse. Como vai acontecer? Você tem que pegar a parte com a estampa e você vai ter que estar olhando para ela assim, ó. Eu vou virar porque eu sou você, tá? Então, eu estou olhando para a estampa e eu vou colocar a estampa virada do jeito que eu estou olhando, com a imagem para cima. Estou olhando assim, eu vou só virar ela para baixo e colocar aqui em uma das extremidades do material com a cor única. Este material aqui, na medida de 22 centímetros, é que você vai colocar o zíper. Então, nós vamos alinhar e passar uma costura para unir essa parte. Eu vou usar a medida de um pé de máquina. No meu caso, o pé calcador da minha máquina me dá aproximadamente 8 milímetros de costura, quase 1 centímetro. A distância do meio do calcador até a borda, e dá mais ou menos 9 milímetros a 1 centímetro. Primeiro eu passo uma costurinha na bordinha e depois eu faço a costura de um pé de máquina, tá? Então, vamos fazer aqui. A mesma coisa do outro lado. Você vai olhar para a sua estampa, você olha para a sua estampa e você coloca ela deitada em cima da parte lisa, na medida de 22 centímetros. Esse vai ser o sentido do zíper. Eu sempre gosto de fazer primeiro uma costurinha assim, para depois fazer a costura definitiva. Isso garante que a peça já esteja presa
aqui, certo? Se essa costura não ficar bem alinhadinha, a próxima costura, agora eu coloco a minha agulha no meio e essa próxima costura, ela obrigatoriamente tem que ficar bem alinhadinha, bem retinha. O pé calcador vai ter que passar, acompanhar assim, ó, a bordinha do material aqui. E a minha agulha agora vai ficar no centro. Retrocesso no início e no final da costura. Vamos fazer dos dois lados. Removemos as linhas e eu já vou mostrar como ficou. Agora você vai ficar, ó, com uma parte assim e a outra parte assim. Ó, assim, ó. Os guarda-chuvinhas, aqui a borboleta está para esse lado e aqui para o outro lado. Agora, nós temos que fazer uma costura de pesponto. O que é a costura de pesponto? Nós temos que dobrar aqui e passarmos uma costura na bordinha aqui. Você pode fazer bem estreitinho ou não muito estreitinho, você é que decide. Eu uso uma costurinha, o meu pesponto não é muito estreitinho, não. Eu passo um cremezinho de cabelo para que o pé calcador deslize com maior facilidade aqui. Agora, olhando para o material e pensando que ele adere, eu lembrei que eu preciso que esqueci de dizer para vocês que este aqui, os dois materiais, é o sintético Prada. Você pode usar este calcador aqui, ó. Por um tempo veio esse calcador na minha máquina e eu não sabia para que servia ele. Se eu não me engano, é calcador de bainha invisível. Mas você pode usar ele para fazer a costura de pesponto. Eu vou usá-lo agora. Vamos usá-lo. Ele tem uma regulagem. Vamos arrumar a linha aqui. O que é que você resolveu ir para lá? Você também é para ir para lá, certo? Agora, vamos fazer aqui a costurinha de pesponto. Vamos baixar aqui. Eu deixei a minha agulha deslocada para o lado esquerdo. Vou passar mais um cremezinho que já secou. E vamos fazer a nossa costurinha de pesponto com um ponto 13,5. Vamos colocar um ponto 13,5. Ó, e aqui está feita a costura de pesponto. Temos que fazer dos dois lados. Vocês sabem se o perfil de vocês é público ou privado? Se as configurações do perfil de vocês ficou como público ou como privado? Se vocês estiverem com o perfil de vocês como privado, vocês não irão conseguir se comunicar comigo. E eu gostaria de me comunicar com vocês.
Vocês devem estar percebendo que eu estou muito encasacada. Aqui no Rio Grande do Sul está muito frio no dia de hoje, nós estamos em junho. Hoje não tenho bem certeza qual é a data, 18, acho. 18 de junho de 2026. Eu estou dando o meu melhor para vocês, gente. Olha, agora nós temos a peça assim, ó. Ó, assim e assim, certo? Vamos ver. Se você estivesse usando uma única estampa, você pode trabalhar também, fazer essa mesma peça com uma única estampa. Você teria que ter um tecido na medida de 22 centímetros por 28 centímetros. Aqui ficou com 28 centímetros e aqui é 22 centímetros. Aonde eu vou colocar o zíper é 22 centímetros. Para você que nunca costurou, os dentinhos do zíper, a parte saliente fica virada para baixo. Você precisa fazer uma marcação no centro do seu zíper e no centro do seu material, para que você coloque os dois alinhados, distribua de uma forma que sobre o mesmo tanto de zíper de um lado quanto de outro. Vamos marcar aqui o meu material. Corta-se bem pequenininho, né? Cuidado para não fazer um corte grandão. Eu ainda vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Uma marcaçãozinha aqui. A minha máquina desloca a agulha da direita para a esquerda. Se a de vocês não desloca, essa primeira costura aqui precisa ser feita a meio centímetro da borda. Não precisa ser bem na bordinha. Eu acabo me repetindo em todos os vídeos, né? Porque eu penso que é a todo momento alguém que está começando precisa dessas informações. Eu marco o início do meu material e o final do meu material. Agora eu vou tirar esse pé calcador aqui. Eu estou usando um calcador de Teflon. O calcador normal da máquina é este aqui. E para costurar sintéticos é aconselhado o calcador de Teflon. Vamos fazer a primeira costura aqui do zíper, que é a costura de segurança. Eu estou acostumada a não usar o calcador de zíper. Se a sua máquina não desloca a agulha nem para a direita e nem para a esquerda, você vai precisar de um calcador de zíper, que era para estar aqui, mas não está. Então, agora, após você fazer essa costurinha aqui, você precisa destacar o seu zíper. Ter o cuidado de não virá-lo, para que os dentinhos não fiquem para o lado de cima. Você deixa ele como ele estava, virado para baixo. E você alinha, sem esticar, o seu zíper, coloca as presilhas e faz essa primeira costurinha
que é a costurinha de segurança, para depois nós colocarmos o forro. E aí, após isso, a gente faz a costura definitiva. Quem tem prática na costura não faz a costurinha de segurança. Eu aconselho que você faça. Você que tá no início, você deve fazer. Você perde um pouco mais de tempo? Sim. Mas o seu trabalho, você garante um trabalho melhor. Me contem aí, alguém mais é do Rio Grande do Sul? De que cidade vocês são? Vocês já assistiram os outros vídeos que eu fiz, os outros vídeos no canal? Deem uma olhada. Agora nós temos as duas costurinhas, ó, a primeira costurinha, certo? Ó, dos dois lados. Agora eu irei colocar o forro. O forro, vamos ver se esse forro aqui, se eu coloquei exatamente como eu vou dizer. É preciso que se faça com que o forro tenha meio centímetro a mais do que a medida total. Eu não coloquei aqui meio centímetro, ficou um pouquinho menos. Este forro aqui que eu vou utilizar agora é o nylon 70 emborrachado. Brilhosinho assim, uma borrachinha do outro lado. Ele é um forro que não é muito fácil para quem tá começando. Para ajudar que ele não se desloque, porque ele acaba sempre se deslocando, eu vou usar uma fita que se chama fita dupla face. Vou tirar um pedacinho e colocar nas duas extremidades aqui, para que ele não se mova. Ele costuma grudar no pé da máquina, no pé calcador. Então, eu coloco aqui um pedacinho de fita dupla face aqui no início e um pedacinho aqui no final do zíper, para que ele não se desloque. Aí, a gente remove o papelzinho, quando ele quer, ele sai bem fácil. A gente consegue remover com facilidade quando ele está com vontade. Ó, abençoadinho. Jura? Jura, jura, jura. Jura que não quer sair nenhum. Não é possível. Gente. Saia só o papel que eu quero que saia. 2 horas depois. Não, tu não vai fazer isso comigo. Tu vai sair daí. Tu vai sair. Puxa, que legal. Ê, viva! Aqui. O ao vivo tem isso, gente. Por isso que eu deixei uma peça. Eu sempre deixo uma peça, olhem aqui. Já está pronta. Toda essa etapa que eu estou fazendo aqui de demonstração, eu já fiz ali. Porque essas coisas aqui acabam acontecendo. Não entra o cursor, um simples papelzinho que é para sair não sai. E olha o tempo que eu tô levando aqui para tirar um papelzinho ali. Tá, e agora eu já me cansei dele, já que ele não quer. Então, vou colocar aqui só de um dos lados e vamos lá. Se você não se deslocar aqui no começo, já vai ficar bom.
Vamos alinhar você aqui. Você não saindo no começo, eu já consigo colocar você, certo? Vamos prender aqui. Quando a gente coloca o meio, por que se coloca meio centímetro a mais no forro? Para que ele fique folgado, para que ele não fique apertando o material ali na hora que a gente põe o zíper, fecha ali o cursor. Por isso que a gente coloca a mais. Vamos repetir a mesma costurinha, que é a costurinha de segurança. A gente repete o processo no forro também. Então, a costura de segurança vai ser sempre feita no forro e no material principal e no forro. Vamos colocar aqui do outro lado, agora vai dar certo. Vamos colocar aqui do outro lado, para que você não se desloque. Vocês já usaram essa fita dupla face? Ela é maravilhosa. Ela ajuda muito em alguns processos. Tipo esse aqui, ela ajuda, ela sai com facilidade o papelzinho quando você quer. Ela é maravilhosa, olha que legal, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quanto é fácil de tirar o papelzinho? É fácil demais, muito fácil, ele sai, olha, sem nem você pensar, quando você vê, ele já saiu. Olha que facilidade. Só que não. Então, vamos alinhar aqui, você, bonitinho. Aqui e ali. Vamos lá. Eu passo um cremezinho. Porque, como eu falei, esse material acaba aderindo, fica trancando aqui no pé calcador. Como eu não uso calcador de zíper, agora eu tenho que deslocar a minha agulha para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo. E agora, quem guia a costura são os dentinhos do zíper. Eu não uso o pé calcador de zíper, porque eu acho que fica muito próximo aos dentinhos. Eu prefiro que o cursor corra mais livremente. Aqui, se você passar o dedo assim, ó, depois de você ter feito a costura de segurança, você sente os dentinhos do zíper. E agora, o seu carrinho, o carrinho da máquina, ele vai passar aqui assim, ó, bem rente aqui, ó. Rente aos dentinhos do zíper, com a minha agulha para o lado esquerdo. Se você não tem, como eu falei, se você não tem, se a sua máquina não desloca a agulha, você vai precisar do calcador de zíper. Repete esse processo do outro lado. Um cremezinho de cabelo para ajudar a deslizar. Você pode usar vaselina. Retrocesso no início e no final.
sempre retirando sempre retirando os fiozinhos aqui. Então, agora nós temos as duas costuras. Ó, as duas costuras, a de segurança e a outra costura. A costura seguinte acaba ficando a 1 centímetro aproximadamente da borda, 9 milímetros. Isso vai depender da largura do seu zíper. Agora, nós temos que desvirar a peça. Nós temos que desvirar a peça. Ó. Desvira-se a peça. E o que precisamos fazer agora? Precisamos puxar aqui. Precisamos frisar assim, ó, para que o seu forro não venha invadir a área aqui, que é do carrinho, do zíper, né? Você puxa aqui, você puxa do outro lado também, você puxa dos dois lados. Ou você frisa com a sua unha, ou você usa um frisador, que existe o frisador para fazer esse processo aqui. Você tem que puxar bem o seu forrinho para trás. E agora você frisa este lado aqui. Nesse momento, eu posso usar novamente esta pecinha aqui. Novamente, eu posso usar essa pecinha aqui. Mas, como eu disse para vocês, eu já estou acostumada a usar o próprio calcador da máquina. Eu volto a minha agulha para o centro, vou colocar no ponto 13,5. Passo outro cremezinho aqui para que deslize. Tem do outro lado. Pode passar no cabelo, que é creme, né? Você já hidrata o cabelo. Costura e hidrata o cabelo ao mesmo tempo. E vou fazer a minha costurinha de pesponto aqui, gente. Vamos fazer a costurinha de pesponto. Faremos a costurinha de pesponto dos dois lados. Da mesma forma, nós teremos que puxar o forro para baixo. Puxar aqui, ó. Puxa seus dentinhos. A gente frisa assim. E a gente passa um cremezinho de novo. E vamos fazer a segunda costurinha de pesponto. Eu espero que vocês estejam conseguindo. Eu não consegui ainda me ambientar muito bem com esse pedestal aqui. O pedestal do telefone aí, gente. Então, vamos fazer aqui a segunda costurinha de pesponto. Um retrocessozinho. Aqui está a costurinha de pesponto. Ó, o meu carrinho vai correr aqui bem, meu zíper aí vai correr, o carrinho do zíper vai correr bem fácil aqui. Agora, nós precisamos colocar o zíper, colocar o carrinho, né, do zíper. Precisamos fechar a peça. E precisamos que ela fique do lado avesso. Nós precisamos que ela fique no final do lado avesso. Eu vou passar o carrinho do zíper, depois eu vou voltar e vou deixar fechado, depois eu volto e tenho que colocar o carrinho aqui no meio. Só que no início eu coloco o carrinho, eu coloco pelo lado direito. Antes disso, você precisa achar o meio do seu material. Você faz um pique aqui para achar o meio do seu material, dos dois lados, certo? Eu já tenho o centro do meu material ali. E então, vamos colocar o nosso
zíper. Vamos ver aqui o nosso carrinho, o nosso cursor. Vamos colocar o nosso cursor. Este zíper é muito mole, muito ruim. Eu não deixo de usá-lo porque eu quero gastá-lo. Para as demonstrações, ele serve. Também é só para isso. Algumas vezes a gente compra uns materiais e chora, porque eles vieram ruins. Só que depois que você já pagou, já está na sua casa, não tem mais o que fazer, né? E agora, eu quero passar aqui para que vocês consigam ver a orientação. Eu quero que vocês consigam ver o que eu quero mostrar aqui. Só que, por isso, eu já deixei a outra parte preparada. Porque esse zíper é maravilhoso. Vamos de novo, mais uma vez. Se eu não conseguir agora, eu irei abandoná-lo. Se vocês olharem em outros vídeos, eu consegui demonstrar que consegui. Olha que legal. É preciso que essa parte aqui fique alinhada, ó, tá? Se não ficar alinhada, você precisa retirar e colocar novamente. Então, o que eu faço? Eu deveria passar todo o carrinho e depois voltar com ele e deixar aqui no meio com a peça virada, do avesso. Só que desvirar, depois que você já fechou, é difícil. Ou você tem que colocar do lado avesso. Eu prefiro colocar do lado direito, seguro aqui. E agora, ó, eu seguro aqui para que não abra. E agora eu desviro. Agora eu desviro a peça. E agora eu vou passar o carrinho. Passar o cursor. Passei o cursor, eu preciso abrir um pouquinho e colocá-lo de novo. Agora ele tem que ficar assim, ó, para baixo, tá? Ele precisa ficar nessa posição aqui, com a peça assim, tá? Vamos ver se eu consigo colocá-lo aqui outra vez. Eu viro para o lado direito para eu conseguir visualizar melhor. Vou colocá-lo aqui. Me digam aí, vocês têm facilidade para colocar o cursor? Eu normalmente tenho facilidade para colocá-lo. É o fato de se estar gravando, ó. Agora ele entrou com facilidade. Como eu disse, ele tem que ficar aqui assim, ó, nessa posição aqui. E agora você empurra ele até a metade da peça, certo? E agora eu abandonarei esta peça, porque a outra peça está toda alinhada. Ó, agora nós daremos continuidade. Eu fiz toda a etapa lá. Eu sempre começo com um outro material e depois eu entrego o material que realmente vai ser. Agora nós precisamos, lembra que eu falei dos puxadores? Você vai precisar colocar o puxador. Aqui tem a parte que você cortou e a outra parte gordinha aqui, ó. Você vai botar essa parte gordinha para o lado de dentro da sua peça e você vai escolher, ou você coloca ela em cima dos dentinhos do seu zíper, alinha ela aqui, ou você coloca no centro do seu material. Quando você faz assim, nesse sentido, e você encontra o centro aqui, você pode colocar aqui nesse centro ou em cima dos dentinhos do zíper, o que dá no mesmo, porque depois você vai ter que alinhar os dentinhos do seu zíper com o centro do material, então o puxador vai ficar aqui no meio, tá? Você que decide. No caso, algumas vezes em alguns vídeos eu coloquei em cima dos dentinhos do zíper e hoje eu coloquei aqui
no centro do material. Coloquei dos dois lados, tá? Você precisa colocar dos dois lados. Agora, nós temos que fazer você alinha bem agora os dentinhos do seu zíper com o centro do seu material. E você vai colocar clipes aqui e vai passar uma costura para fechar essa peça. Vou prender aqui, ver se tá alinhadinho. Você puxa para que fique bem certinho. Então, vamos fazer, eu faço a primeira costura, colocando a minha agulha para o lado direito, para que eu tenha uma margem de costura menor. Agora, com a minha agulha para o lado direito, eu vou ter meio centímetro de costura, que é o suficiente aqui para fechamento da peça. Passe devagar em cima dos dentinhos do zíper. Faça o mesmo processo dos dois lados. Volte o seu ponto para o número 3, que eu tinha deixado o ponto, a linha do outro lado, os dentinhos com o centro da peça, dos dois lados, para que você possa costurar, para que fique alinhadinho, para que não fique torto. Então, vamos aqui do outro lado colocar também, eu uso clipes de papelaria, ó. São bem bons para fazer esse trabalho aqui. E vamos novamente passar uma costura de fechamento aqui. Retrocesso no começo e no final. Nós devemos passar mais uma costura de reforço em cima do zíper, para que quando você fique abrindo e fechando a sua peça, não acabe escapando ali o seu cursor do zíper. Então, vamos reforçar aqui, ó, passar uma costurinha a mais nessa parte aqui. Não se esqueça de não fazer com muita velocidade, para que não quebre a sua agulha. Reforcei a costura aqui do zíper. Agora, nós vamos recortar, vamos tirar os excessos de zíper. Eu deixei aqui nesta peça demonstrativa bem pouquinha sobra de zíper, mas eu costumo deixar no mínimo, uns 3 centímetros para cada lado de sobra de zíper. Que em alguns momentos eu adoto uma técnica para colocar o cursor, em outros momentos eu adoto outra, depende do zíper que eu tô, da qualidade do zíper. Agora, você deve pegar um isqueiro e passar aqui assim, passar para que sele aqui, para que não venha abrir aqui o seu... Cuidado para não tocar fogo. E o que é que nós vamos fazer agora? Lembra que eu falei que precisava de 2 tiras para acabamento? Agora, nós usaremos essas tiras de acabamento. Eu poderia usar o viés de boneon, ó. Tenho aqui o amarelo, eu poderia usá-lo. Colocaria assim, ó, se você tem o viés de boneon, você usaria ele assim aqui. Eu prefiro usar o viés, fazer o viés com o próprio material
de forro, certo? Então, vamos colocar aqui. Esse viés precisa ficar bem justinho, bem apertadinho aqui. E agora, eu vou voltar a minha agulha para o meio, para que eu tenha essa margem de costura de aproximadamente 1 centímetro. Vamos, então, é preciso que fique bem encostado aqui o viés, ó, porque senão fica torto, tá? Eu estou costurando com a linha rosa, mas aqui, nesse caso, você deveria usar uma linha amarela, tá? Porque eu não quero ficar trocando de linha para que não fique muito demorado o trabalho. Vamos colocar aqui e fazer. Baixa-se a agulha, alinha-se mais uma vez, puxa-se aqui o material para que ele fique bem acomodado e vamos lá. Puxando, acomodando. É preciso, viu, gente? É preciso isso. É preciso acomodar bem o tecido aqui. E aí, você terá uma costura de aproximadamente 1 centímetro agora. A primeira costura foi de meio centímetro e agora de 1 centímetro. Vamos... Isso depende, eu estou me baseando que você aí tem uma máquina doméstica. Quem tem máquina industrial, o pezinho da máquina industrial é muito fininho. Ele, creio que deva deixar, eu como não tenho, não sei exatamente, deva, a margem de costura do pé calcador de uma máquina industrial deva ser já apenas meio centímetro. Mas logo, logo eu pretendo saber. Logo, logo eu pretendo estar com uma máquina industrial. Com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês, eu vou conseguir a minha meta de conseguir ficar fazendo os vídeos aqui. E agora, o que eu faço? Como eu uso esse material aqui, que é o nylon 70 emborrachado, ele permite que eu use essa técnica aqui de simplesmente tirar o excesso sem ficar fazendo dobra de viés. O que eu faço? O que você deve fazer aí? Você deve fazer aqui frisar assim, ó. Você frisa aqui, frisa com a sua mão ali, e aí você recorta aqui. Vamos recortar. Você faz aí bem direitinho. E você já terá o seu viés aplicado. Corta rente a costura, cuida para não cortar a costura. Só cortar próximo à costura. E fica assim. Você pode recortar melhor, tá? Então, você faz o mesmo processo do outro lado. Agora, nós vamos marcar as caixinhas de leite. Eu vou remover isso aqui. Você já sabe o que é uma caixinha de leite? Hein? Que raios é uma caixinha de leite? Como é uma caixinha de leite? A caixinha de leite é o que vai dar a altura da sua peça. Ó,
Ó, aqui a peça tá totalmente plana. Dependendo do número que eu usar de caixinha de leite, ela vai ter esta altura aqui, ó, ou outra altura. E uma largura também, tá? E esta é a função da caixinha de leite. Nós vamos marcar caixinhas de leite de 2,5 centímetros, de 2,5 centímetros. Você pode marcar até de 3 centímetros, se você preferir que ela fique mais alta. Eu vou usar essa régua aqui, régua de patchwork, com ângulos de 45 graus. Ela tem 15 por 30 centímetros, não, 15 por 30 centímetros. Então, vamos marcar aqui a caixinha de leite de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Você tem que marcar em todos os cantos. Em todos os cantinhos você precisa marcar. Agora, deixe-me ver. Sim. Eu uso duas técnicas para fazer as caixinhas de leite. Essa técnica, eu vou usar a mesma técnica, apesar de ela ser muito pequenininha, eu deveria usar a outra técnica. Caso fique muito ruim, eu vou mostrar já já para vocês aí como que tem que fazer aqui. Você precisa marcar 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Eu vou marcar aqui para que você consiga visualizar. Os 2,5 centímetros que você vai marcar é daqui do início dessa costura até aqui 2,5 centímetros e 2,5 centímetros para cá. Não daqui do início da borda, é da costura para dentro. A técnica que eu uso é de usar o próprio tecido de forro para fazer o acabamento. E para que eu consiga fazer isso, eu não corto esta parte aqui da caixinha de leite. Eu corto apenas esta outra aqui. Inclusive, ó, aqui eu marquei somente esta parte que eu vou recortar. A outra parte eu não vou recortar, então eu não marquei. Depois você vai entender por quê. Então, eu vou... Antes de eu poder recortar, eu preciso fazer uma costurinha de reforço aqui, ó. Para que quando eu abro a caixinha de leite, ela não desmanche. Eu costuro aqui um pouquinho, aí eu já vou até o outro lado e reforço aqui também. Tem que ser feito esse processo. Não deixe sem fazer. Então, vamos reforçar aqui e já vamos cortar as caixinhas de leite. Na hora de fazer esse processo, tome cuidado para não fazer uma costura para o lado de dentro da peça, para não estragar a costura que você já tinha feito aqui de acabamento. É porque a gente já removeu os excessos. Agora eu já posso, depois da costura de pesponto feita, eu já posso recortar as caixinhas de leite. Eu já ganhei um like? Eu já mereci um like? Se eu já mereci um like, você, por gentileza, se inscreva no canal para o próximo vídeo. Agora, gente, eu uso um papel, este clips aqui, eu coloco aqui assim, ó. Eu coloco ele aqui, porque quando eu for cortar aqui, ó, para que eu não corte a mais,
aí a tesoura tranca aqui, ó. Então, vamos cortar aqui. Vamos cortar ali. De todos os lados. Coloco o clips. Você nunca cortou uma caixinha de leite a mais do que precisava? Quando a gente faz isso, a gente acaba estragando totalmente a peça. Então, é melhor passar um pouquinho mais de trabalho, fazer algumas coisas mais trabalhosas para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Que tipo de vídeo vocês gostam? Esse vídeo, os vídeos acelerados de agora? Ou esse vídeo aqui de passo a passo mais lento? Eu sei que todos nós estamos sem paciência, que nós assistimos um pedacinho do vídeo e a gente já pula, já vai lá pro final, mas quando a gente tá só visualizando, tudo bem, mas na hora que a gente realmente quiser aprender, nós temos que voltar lá no início para rever várias vezes, ó. Então, eu recortei só aqui, ó, só a parte paralela ao zíper. Então, lembre, na hora de qual é que ela cortou? Só a que é paralelo do lado do zíper. Em todas elas, só essa aqui, tá? E depois, aí você remove essa parte aqui da costura, bem pertinho da costura aqui, ó. Tira pra cá. Como aqui, no caso, tá sobrando muito pouquinho material pra fazer o acabamento ali, o ideal até era desmanchar, só que não tem como, né? Agora não dá. Então, a gente recorta aqui, todos eles, aí podemos abrir o zíper e fecharmos todas as caixinhas de leite. Ó, agora podemos recortar, ó, eu recortei, tá recortado e tirei a ponta só aqui. Agora eu vou ter que abrir o zíper e abrir as caixinhas de leite para que eu consiga fechá-las. O que é que eu preciso ter muito cuidado agora neste momento? Uma coisa que é essencial que se faça. Esta parte aqui da costura, ó, o zíper e daí tem esta parte aqui da costura. Ela precisa ficar para o outro lado, ela precisa ficar para baixo, não para o lado do zíper. Senão você estraga a sua peça, tá? Então, agora você tem que abrir aqui, abrir as caixinhas de leite. Deixa eu abrir aqui, ó, abre a caixinha de leite e costura aqui agora, bem na bordinha, tá? Eu coloco ali a minha agulha para o lado direito e vou costurar. Vamos arrumar aqui primeiro, vamos arrumar as duas caixinhas de leite, na verdade as 4. Eu vou fazer uma delas bem explicado e você vai repetir o processo em todas elas. Então, você assiste aqui como eu fiz a primeira e você pode fazer todas as outras da mesma forma. E aí é só desvirar. Não, ainda não, né? Não, primeiro essa etapa aqui, depois você precisa de uma outra etapa, não vai embora ainda não. Vamos lá, então vamos costurar aqui. Vamos fazer essa costura aqui para que eu consiga demonstrar para você. Vamos lá, vamos fazer essa primeira costura aqui. Puxa-se a linha. Vamos baixar aqui. Por que a linha resolve muitas vezes vir aqui? Filha, tá. Baixa-se a agulha e vamos, vamos costurar aqui.
retrocesso no início e no final. Eu vou explicar aqui para que você já possa ir fazendo aí todas as etapas nessa única caixinha de leite aqui. E aí, você já consegue fazer aí, tá? Ou aí você já sabe o que eu estarei fazendo nas outras. Ó, o que que é preciso para que você consiga usar o próprio material de forro para fazer o acabamento? Você vai precisar remover esta parte do sintético. Tendo o cuidado, quando você cortar aqui, para que você não corte a parte do forro. Então, o que você faz? Você puxa o seu forro para baixo, aqui para trás, e recorta pelo lado de trás, que daí você não corre o risco de cortar junto o seu forro. Tá? Eu vou fazer isso aqui, deixa eu me abrir aqui só um segundinho mais. Então, eu vou trazer para trás e vou cortar aqui a parte do sintético. Ó, recortei, tá? Agora, depois que eu recorto, eu venho com a parte do próprio forro, ó. E ela vai ser o meu viés. Agora, eu vou ter que costurar aqui com 1 centímetro de margem, tá? Porque o fechamento aqui, ó, eu fiz só com meio centímetro. Então, para esconder essa costura, eu preciso agora costurar isso aqui com 1 centímetro de costura, senão a outra costura fica aparecendo. E esse processo aqui você vai fazer em todas as caixinhas de leite, e aí você pode desvirar que a sua peça estará pronta, certo? Então, não me abandone, fique aí comigo, você ainda precisa visualizar como a peça vai ficar. Eu já vou fazer aqui e já mostro para vocês. Então, vamos fechar essa caixinha de leite. Vamos colocar aqui. Vamos baixar a agulha primeiro. E depois fechar a caixinha de leite. E depois a gente recorta da mesma forma que eu fiz ali no começo. Coloca-se aqui. Ó, costurado. Agora eu vou puxar aqui, frisar e recortar. E aí, o viés está pronto. Vou recortar aqui agora. Vou recortar com uma tesourinha. Você vai fazer o máximo retinho, perfeitinho, com cores combinando, né? Aí, você deveria usar aqui a linha amarela para combinar com o forro, né? Ó, olha isto, e é esse o processo que vai ser feito em todas as caixinhas de leite, ó. Tá fechadinha. Agora, eu vou fechar todas as outras. Vamos lá. Vamos fechar estas que ficam a favor. Vamos fechar esta aqui que fica no sentido certinho. Tem umas que quando a gente corta, algumas vezes, ela não, a parte de baixo da tesoura, ela fica meio milímetro ali. Ou melhor, 1 milímetro a menos, né? Então, vamos arrumar aqui. Tem um lado que é o lado mais enjoadinho, né?
Aqui tem uma... Aqui, depois eu vou explicar para vocês o que que eu faço, o que que eu fiz aqui, ó. Estão vendo que essa costura e esta costura não estão se encontrando? Isso aqui é de propósito, eu fiz de propósito, porque senão ficaria grosso demais esta costura e essa costura aqui. Então, eu vou mostrar para vocês quando eu terminar a peça ali, eu vou explicar por que é que eu fiz dessa forma. Ali a diferença. É para isso, para que na hora que eu tenha que costurar aqui, ela não sobrecarregue, a máquina aqui. Vamos costurar aqui. Gente, eu comentei sobre o perfil de vocês ser público ou privado. Eu não estou conseguindo responder aos comentários. No YouTube Studio fala que tem 200 e poucos comentários, porém eu não visualizei nenhum. Porque acho que apenas uns 10 ou 15 tem perfil público. Todos os outros eu não sei quem são. Se você não sabe como faz, peça ajuda. Sempre tem alguém que sabe, um sobrinho, um neto, a sogra. A sogra não, né, no caso. Bom, talvez tenham até alguns meninos aí costurando, né? Então, vamos remover a parte sintética. Vamos remover por esse lado, para que eu não corte. Remover o excesso aqui. Remover de todos eles. Removendo. Só mais um, fechar, e aí estamos com a peça concluída. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Se você não me conhece, eu me chamo Eunice. Você está no canal Costurando Sonhos com EPS. O que é isso, EPS? Esses dias eu pensava que só o meu canal se chamava Costurando Sonhos. E quando eu fui ver, eu indiquei para alguém. Quando a pessoa pesquisou, não sei que quantidade exata, tem uma infinidade de canais com esse nome, Costurando Sonhos. Então, eu precisei colocar EPS, que são as iniciais do meu nome, Eunice Portela dos Santos. Todos os vídeos que eu faço são direcionados para pessoas que estão no início da costura criativa. Por isso eu repito a cada vídeo todas as explicações novamente. Porque eu quero que sempre tenha alguém novo chegando no canal. Sempre eu quero que tenha alguém aprendendo.
alguém em busca de aprender alguma coisa, né? A gente passa tantas horas na frente do telefone, usando o telefone, gastando internet, gastando crédito, cansando os olhos e não aprendendo nada. Então, ocupe a sua mente aprendendo, mesmo que você não vá fazer nada com isso. Você pode presentear alguém. Um dia desses eu vou contar um segredo para vocês. A que custo eu faço esses vídeos aqui? A que custo vocês estão recebendo estas informações? Estas informações, uma das coisas que eu posso contar e adiantar é que meu sonho de infância era ser professora. Como eu não consegui realizar, agora eu estou conseguindo realizar um pouco desse sonho aqui, graças ao YouTube e a vocês. E estamos finalizando a nossa peça, que vai ficar lindinha. Agora, eu vou fazer uso do secador de cabelos para amolecer aqui o material, para que eu consiga dar um formato bonitinho para ele. É 1 segundo e eu já volto para mostrar. Ele já está aqui. Agora, eu já consigo desvirar a peça. Vou desvirar e tem que empurrar os cantinhos para que nós tenhamos uma peça bem formadinha. Vocês vão ver um detalhe que eu fiz diferente da peça que eu mostrei no início. E serve aí como ideia para vocês, sugestões. As mini box são feitas quando você tem um material aí que não é suficiente para fazer uma peça grande, uma bolsa, e você precisa aproveitar os materiais e ao mesmo tempo você pode presentear as pessoas com essas peças ou vender também, por que não, né? Pode ser porta-celular, porta-batom, joias, você pode dar infinitas. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda que ficou. E olhem o detalhe, deste lado, verde. Olha agora, deste lado, rosa. Viram que legal? Olha que bonita. Gente, eu fiquei apaixonada. Linda! Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem aí um comentário, uma sugestão, certo? Olha, eu uso cores diferentes, ó. Você pode usar a cor que você quiser. Você pode usar o cursorzinho colorido. Em um outro momento eu vou mostrar para vocês as que eu fiz em tamanho grande. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre combinação de tecidos, combinação de cores, usando
as 4 que eu fiz usando esse material, e eu fiquei com vontade de fazer uma pequena, e eu não tinha material suficiente para conseguir fazer, mas olha que coisa bonitinha que ficou ela com 2 cores, olha. E um detalhe, como que eu fiz aqui, ó, olhem só, que costura legal. Quer dizer, aqui no caso eu acabei, deixa eu ver, eu acabei fazendo uma costura dupla, porque para que ficasse mais reforçado. Eu usei o ponto espinha de peixe dos bordados da máquina e uni os tecidos assim, ó. Eu não fiz a costura que rebate, eu simplesmente encostei um tecido no outro, botei um outro tecidinho de forro por dentro e fiz esse trabalhado aí. E ela ficou linda, eu fiquei encantada, eu estou apaixonada. Então, o meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu vou agora marcar aqui para vocês, vou medir para que vocês vejam qual é a medida final que ela ficou. Vamos lá? Então, ela ficou com 14 centímetros de comprimento, ficou com 8 centímetros e meio de largura e com 6 centímetros de altura. Gente, muito obrigada e até um próximo vídeo. Ó, vamos achar um jeito bonitinho para fazermos o print. Tchau, até a próxima.